Em algum momento, você já se pegou questionando tudo que te ensinaram desde criança? Quando falamos de Lúcifer, o que vem à sua mente? Um demônio vermelho, com chifres, causando o mal no mundo e torturando pessoas no inferno? Ou quem sabe Lucifer Morningstar, da série da Netflix? Comenta aqui embaixo, quero ver o que vocês pensam antes de continuar. Agora, e se eu te dissesse que Lúcifer nunca foi o demônio? Muito pelo contrário. Nossos ancestrais enxergavam Lúcifer como o portador da luz, aquele que traz a iluminação espiritual. E você? Já ouviu alguém dizer por aí que o próprio Jesus Cristo é Lúcifer? Esse símbolo existe há mais de 5.000 anos. E nesse vídeo, vamos juntos dissecar cada camada desse mito, desde os tempos dos nossos ancestrais até os dias de hoje. Esse vai ser um dos vídeos mais importantes do canal. O meu compromisso é com o conhecimento. O que você faz com ele é sua responsabilidade. Você pode pesquisar sobre todas as informações apresentadas aqui. Tire suas próprias conclusões. E ao terminar esse vídeo, comenta aqui embaixo. Vamos dialogar sobre o assunto. Esse vídeo é resultado de anos de estudos e pesquisas sobre o tema. Todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter informativo e reflexivo, sem intenção de atacar nenhuma religião ou crença. O objetivo é compartilhar conhecimento e estimular o questionamento saudável, sempre com respeito a todas as tradições. Vale lembrar, no paganismo, nossos ancestrais enxergavam o universo como um reflexo do próprio ser humano. O que acontecia nos astros refletia a própria alma do ser humano. Por isso, muitos mitos são inspirados nos movimentos dos planetas, das estrelas e dos ciclos da natureza. Por isso, o planeta Vênus era tão importante para eles. O nome Lúcifer provoca arrepios, desperta medo e até revolta. Para milhões, ele é sinônimo do mal absoluto, o diabo em pessoa, o inimigo eterno da humanidade. Mas, será que realmente conhecemos Lúcifer? Ou fomos condicionados por séculos a acreditar em uma versão completamente equivocada? Ao assistir esse vídeo, você vai ser levado a questionar profundamente tudo que ouviu até hoje sobre Lúcifer. Para entender plenamente quem é Lúcifer, precisamos primeiro desfazer séculos de desinformação. O próprio nome Lúcifer vem do latim, formado pelas palavras lux, luz, e fero, portador, portador da luz. Esse é o verdadeiro significado desse nome. Mas como algo que carrega um significado tão positivo e iluminado, pode ser transformado em algo totalmente oposto? Para compreender essa confusão, é preciso olhar mais a fundo para as fontes históricas. Originalmente, Lúcifer é associado à estrela matutina, ou seja, ao planeta Vênus. Aquela estrela brilhante que surge no horizonte pouco antes do amanhecer. Antes mesmo do próprio nome Lúcifer, esse astro já era símbolo do sagrado feminino para nossos ancestrais, como a deusa Inanna, Afrodite, entre outras. Simbolicamente, Lúcifer representava o anunciador da aurora, aquele que precede e anuncia o nascimento do dia, a chegada da luz, da sabedoria, do despertar do conhecimento humano. A primeira grande confusão vem das traduções da Bíblia. O nome Lúcifer não aparece nos textos hebraicos originais. Na Bíblia hebraica, especificamente no livro de Isaías, de 14:12. A referência é a Heilel ben Shachar, que significa brilhante filho da aurora. Uma referência poética ao rei da Babilônia, simbolizando sua queda política. No entanto, nas traduções para o grego antigo, o termo usado foi fósforos, aquele que traz a luz. Só mais tarde, no século IV, na tradução latina feita por São Jerônimo, a famosa Vulgata, é que surge a palavra Lúcifer, literalmente traduzindo fósforos. Mas afinal, como se deu esse vínculo entre Lúcifer e Satã? Na verdade, esse processo foi lento e envolveu a contribuição de vários pensadores cristãos ao longo dos primeiros séculos. Orígenes de Alexandria, um dos grandes teólogos do cristianismo primitivo, foi um dos primeiros a interpretar os
Textos de Isaías 14 e Ezequiel 28, como alegorias da queda de um anjo orgulhoso, lançando as bases para a associação simbólica entre o portador da luz e o mal. Mas ele não foi o único. Outros pensadores, como Tertuliano e mais tarde Santo Agostinho, reforçaram e popularizaram essa leitura, especialmente no Ocidente cristão. Ao longo dos séculos IV e V, essa tradição hermenêutica se consolidou. Assim, a imagem de Lúcifer foi se fundindo cada vez mais com a figura de Satã. Não por fidelidade ao texto bíblico original, mas por um processo complexo de interpretações alegóricas e culturais que moldaram o imaginário cristão. E é importante dizer, não existe em toda a Bíblia qualquer descrição objetiva ou clara que identifique Lúcifer como Satã ou como um anjo caído. E não bastasse o peso das traduções, foi no fervor da Idade Média, onde o medo era o melhor instrumento de dominação, que a lenda de Lúcifer-Diabo atingiu seu auge. A partir do século XIII, com Dante Alighieri e sua obra Divina Comédia, a figura de Lúcifer ganhou novas camadas de horror. Deixou de ser apenas portador da luz e tornou-se o monstro aprisionado nas profundezas do inferno, símbolo máximo da revolta e do castigo eterno. E não parou por aí. O mesmo processo de fusão simbólica fez com que bestas, serpentes, dragões e adversários do arcanjo Miguel fossem costurados à imagem de Lúcifer. No livro do Apocalipse, escrito no final do século I, o dragão antigo é identificado como Satã, mas jamais como Lúcifer. Entretanto, ao longo dos séculos, a tradição foi misturando tudo. Dragão, serpente, Satã e Lúcifer viraram personagens de um mesmo espetáculo sombrio. Curiosamente, enquanto séculos de tradição cristã tentaram colar a pecha da perversidade à estrela da manhã, atribuindo-a a Lúcifer, o próprio Novo Testamento subverte essa narrativa. No Apocalipse, escrito por volta do final do século I, é o próprio Jesus quem reivindica para si esse título luminoso e libertador. Em Apocalipse 22:16, lemos: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Não há ambiguidade. O texto grego original usa fósforos, o mesmo termo utilizado séculos antes por Isaías para descrever o astro matutino. Em vez de símbolo da perdição, a estrela da manhã é apresentada como símbolo de redenção, esperança e renovação, ligada diretamente à figura do Cristo ressuscitado. Ou seja, aquilo que a tradição distorceu foi, originalmente, símbolo de revelação, promessa e amor. E você? Já tinha parado para pensar nisso? Escreve aqui nos comentários, quero muito saber sua visão sobre esse assunto. Você já parou para pensar como dragões, que em tantas culturas simbolizavam poder, renovação e sabedoria, foram transformados em monstros do mal absoluto? Dragões eram figuras ambíguas e complexas. Na Mesopotâmia, Tiamat era a deusa dragão das águas primordiais, ao mesmo tempo criadora e destruidora. No Egito Antigo, Apep, a serpente cósmica, representava o caos, mas fazia parte do ciclo eterno da ordem e do renascimento. E no Oriente, até hoje, o dragão é sinal de sorte, proteção e poder. Basta ver os festivais chineses. Tudo começa a mudar entre o final do século I e o século II. No livro do Apocalipse, escrito por volta do ano 95, surge a grande batalha no céu. Miguel, o arcanjo guerreiro, enfrenta um dragão colossal, identificado como Satã. Mas repare, o texto não menciona Lúcifer em lugar nenhum. Apocalipse 12, 7, 9. O que acontece depois é um verdadeiro remix simbólico. Entre os séculos Zsigmund e Zinto, teólogos como Orígenes, Tertuliano e Agostinho começam a misturar tudo. Pegam a estrela da manhã do Isaías, originalmente só uma metáfora para reis arrogantes. Juntam com o dragão do Apocalipse e ainda colocam o Satã do livro de Jó no meio. Pronto, o caldo está formado.
nasce a confusão definitiva entre Lúcifer, dragão e diabo, que nunca existiu nos textos originais. A Idade Média faz o resto. Na arte, nas histórias e nos sermões, Miguel se torna o campeão militar do céu, o arcanjo que derrota Lúcifer, Satã, dragão e o joga nas trevas. A lenda de São Jorge matando o dragão explode a partir do século XIII, e os monstros, antes guardiões ou símbolos do mistério, viram apenas o mal a ser destruído. Pintores, escritores e padres reforçam essa imagem. Até mesmo o conceito original de demônio foi drasticamente distorcido ao longo dos séculos. No mundo antigo, especialmente na Grécia, a palavra daimon não tinha qualquer conotação maléfica. Um daimon era simplesmente um espírito intermediário, uma força da natureza ou uma entidade espiritual que podia inspirar, proteger ou guiar os seres humanos. Grandes pensadores como Sócrates, por exemplo, falavam abertamente sobre seu daimon pessoal, uma espécie de consciência ou guia interior que aconselhava e impulsionava para o bem. Para os gregos, os daimones habitavam um universo de nuances, sendo às vezes protetores, às vezes desafiadores, mas quase nunca essencialmente maus. Na tradição romana, o termo foi traduzido como gênios. Gênios para os homens, Juno para as mulheres. Espíritos tutores ligados a cada pessoa, família, local ou até mesmo ideias e criações. Na verdade, os daimones eram considerados portadores de dons, criatividade, sabedoria e potencialidade. No paganismo em geral, seja nas práticas celtas, egípcias, babilônicas ou africanas, as entidades espirituais, muitas vezes chamadas de espíritos da natureza, ancestrais ou mesmo deuses menores, eram invocadas para proteção, fertilidade, cura, inspiração e conexão com os ciclos naturais da vida. O contato com esses seres era parte do cotidiano e da religiosidade popular. Não eram vistos como inimigos da humanidade, mas como manifestações do sagrado em suas múltiplas faces, algumas mais luminosas, outras mais sombrias, sempre integradas ao equilíbrio do cosmos. A palavra diabo também sofreu um processo semelhante de deturpação. Vinda do grego diabolos, aquele que separa, o caluniador, o adversário, era originalmente um termo jurídico para designar o acusador em um tribunal. Aquele que coloca obstáculos, que contrapõe, que questiona. No Novo Testamento, é essa figura do adversário que aparece, sendo identificada em alguns momentos como força de oposição, não como fonte de mal absoluto. Apenas ao longo da história, especialmente durante a Idade Média e sob influência do dualismo religioso, o termo diabolos passou a ser entendido como o inimigo supremo, a personificação do mal em oposição a Deus e ao bem. De forma semelhante, o conceito de Satã também tem origens e significados muito distintos daqueles propagados pela tradição posterior. Em hebraico, Satã significa literalmente o adversário ou o acusador. E originalmente não designava uma entidade essencialmente má, mas sim um agente do próprio Deus incumbido de testar, questionar e desafiar os seres humanos. No Antigo Testamento, especialmente no livro de Jó, Satã aparece como alguém que apresenta acusações e coloca provas, atuando mais como promotor do que como inimigo maligno. Foi só a partir do exílio na Babilônia e dos contatos com ideias dualistas persas, como o zoroastrismo, entre os séculos VI e IV a.C., que a figura de Satã começou a ganhar contornos mais definidos de opositor do bem e, gradualmente, foi sendo associada ao mal e à tentação. Mesmo assim, nas tradições judaicas originais, Satã nunca foi visto como rival de Deus, mas como um agente necessário dentro da ordem divina. Alguém que provoca, testa e coloca limites, sempre sob o comando do próprio Criador.
Já nas tradições pagãs, figuras equivalentes ao adversário muitas vezes eram deuses da fertilidade, da natureza selvagem ou entidades liminares. Pan, na Grécia, Cernunnos, nas tradições celtas, Loki, que não eram essencialmente malignos, mas sim forças de transformação, ruptura e renovação. Muitas dessas divindades foram demonizadas, sendo associadas ao mal e à desordem, embora em seus contextos originais fossem reverenciadas como expressões do próprio ciclo da vida e do sagrado. Em algumas correntes místicas e esotéricas, Satã representa não um ser maligno, mas a própria força questionadora, a sombra necessária ao autoconhecimento, ao amadurecimento e à evolução espiritual. A ideia de adversidade, provação e dúvida aparece então não como punição, mas como oportunidade de crescimento e liberdade interior. E você, já viu algum símbolo ser chamado de maligno e depois descobriu que o significado era completamente diferente? Se você chegou até aqui, isso significa que está gostando do nosso conteúdo. Eu sou Gabriel Alexandre e você está no portal Geometricamente Consciente. Venha fazer parte dessa mente cósmica. Se inscreve agora para não esquecer. Dá um like aqui abaixo e comenta. Você já conhecia a verdade por trás de Lúcifer? Deu muito trabalho produzir esse conteúdo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, em grupos, com amigos. Vamos causar barulho e acender outras centelhas. Seu apoio é essencial para o canal. Nós contamos com ele para continuarmos produzindo conhecimento. Assim como Lúcifer foi transformado em vilão, existe outro símbolo que também foi drasticamente deturpado ao longo dos séculos: a serpente do Jardim do Éden. Vamos entender agora como esse arquétipo, tão antigo quanto a própria humanidade, virou o grande bode expiatório das religiões e o que realmente está por trás dessa história. Se existe uma imagem capaz de dividir, fascinar e assustar mais do que o próprio Lúcifer, certamente é a serpente do Jardim do Éden. Desde crianças, fomos condicionados a enxergá-la como o mal supremo, a encarnação do diabo, a grande tentadora responsável pelo pecado original e pela queda da humanidade. No entanto, assim como no caso de Lúcifer, a serpente também é vítima de uma narrativa. Muito antes do surgimento do texto bíblico, a serpente já reinava como um dos símbolos mais sagrados da humanidade. Aliás, temos um vídeo completo sobre a serpente, a Kundalini e o caduceu de Hermes. Confere depois. Em todas as civilizações antigas, ela representava o feminino, o renascimento, a sabedoria oculta, o ciclo eterno da vida. No Egito, Wadjet era a deusa cobra protetora dos faraós. Na Mesopotâmia, Ningish-Zida era o senhor da boa árvore, guardião do conhecimento e dos portais do submundo. Na Grécia, Hermes empunhava o caduceu, símbolo da cura e da integração dos opostos. O arquétipo da serpente sempre esteve ligado à Mãe Terra, à capacidade de se reinventar, à imortalidade da alma. No Gênesis, a serpente é apresentada como a mais sagaz das criaturas e exerce seu papel decisivo. Propõe a Eva não apenas um fruto, mas uma escolha. Ela convida Eva a experimentar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ignorando a proibição imposta por Deus. Ao comerem do fruto, Adão e Eva têm seus olhos abertos, descobrem a própria nudez, reconhecem a individualidade, o livre-arbítrio, a miucid, autoconsciência. Em um só gesto, a humanidade é arrancada do torpor da ignorância e lançada no caminho do autoconhecimento. É fundamental notar, não existe no texto original qualquer menção direta à serpente como Satanás, Diabo ou Lúcifer. No relato bíblico, a serpente é simplesmente a portadora do convite à experiência, à autonomia, ao despertar. No olhar gnóstico, a serpente é o verdadeiro portador da luz no mito do Éden. Ela é a voz do despertar, que se contrapõe ao Deus ciumento e controlador, aquele que teme o avanço humano em direção ao autodomínio e à divindade interior. Lúcifer, o portador da luz, manifesta-se aqui enquanto arquétipo, o rebelde sagrado,
o questionador, aquele que impele o ser humano a transcender a ignorância animal e a buscar sua natureza divina adormecida. Na tradição gnóstica, a passagem do Éden é tudo menos uma queda. É, de fato, o primeiro rito iniciático da humanidade. O Deus do Éden, identificado com o demiurgo, não é o Deus supremo da luz, mas sim o guardião de um mundo artificial, desejoso de manter suas criaturas na ignorância e na submissão. A serpente, por sua vez, assume o papel de Sofia, a sabedoria, o logos oculto, ou mesmo o próprio princípio luciférico. Aquele que desafia a ordem imposta, acende a centelha da dúvida e oferece a chave do autoconhecimento. Quando a serpente diz: "Sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal", não está lançando uma maldição, mas cumprindo uma promessa, a afirmação do potencial divino, latente em cada ser humano. O crime original não foi o sexo, o prazer ou a desobediência, mas sim o desejo de saber, de transcender o automatismo, de buscar compreender a própria existência. O fruto proibido não é veneno, mas o remédio amargo do despertar. Ao comê-lo, Adão e Eva se tornam autônomos, aptos a errar, a escolher, a criar e a amar. No esoterismo, esse é o rito de passagem essencial. A travessia da inocência para a consciência, da infância espiritual para a maturidade do ser. O Éden não é o paraíso da bem-aventurança, mas sim o jardim da ignorância e da passividade. O verdadeiro paraíso é conquistado, nunca dado. A serpente é o agente da grande obra, a iniciação oculta que faz da humanidade o que ela deve ser: criadora, consciente, livre. Comer do fruto é aceitar o chamado do autodesenvolvimento, renunciar à inocência em favor da sabedoria, morrer para a ignorância e nascer para a consciência. O símbolo da serpente percorre todas as tradições ocultas e de mistério. Na alquimia, ela é nigredo, o início da obra, a matéria-prima a ser transmutada. O Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, é o símbolo do eterno retorno, do ciclo vida-morte-renascimento. No hermetismo, é a energia Kundalini, o fogo sagrado que acende pela coluna, despertando todos os centros de consciência. No caduceu de Hermes, as serpentes gêmeas significam a união dos opostos e o segredo da verdadeira cura espiritual. O medo do conhecimento sempre foi o maior temor dos sistemas de controle. O verdadeiro pecado não foi comer o fruto, mas aceitar a ignorância imposta. A verdadeira queda não foi a saída do Éden, mas a abdicação do direito de pensar e buscar a verdade. Assim, resgatar a serpente é resgatar o direito de ser livre. Livre para saber, para criar, para transformar-se e, finalmente, para ser luz no próprio caminho. Agora que já compreendemos que Lúcifer, em sua essência original, não tem absolutamente nada a ver com o demônio, estamos prontos para viajar ainda mais longe. Dessa vez, vamos explorar como o mesmo arquétipo do portador da luz, do rebelde e do libertador aparece em mitos, religiões e culturas de todo o mundo. O arquétipo de Lúcifer é, acima de tudo, um símbolo de resistência intelectual e espiritual, o representante supremo da liberdade e da coragem. Mas o que é, afinal, um arquétipo? De maneira simples, um arquétipo é um modelo simbólico universal, uma espécie de personagem ou ideia que aparece em mitos, sonhos e histórias de todas as épocas e culturas, porque faz parte do próprio jeito humano de pensar. O psicólogo Carl Jung dizia que esses arquétipos moram no nosso inconsciente coletivo, ou seja, dentro de todos nós. Eles aparecem como figuras: o herói, o sábio, o rebelde ou o portador da luz. O arquétipo de Lúcifer como portador da luz e questionador das ordens estabelecidas aparece em várias culturas com nomes e rostos diferentes, mas sempre trazendo o mesmo recado: desafiar as autoridades, buscar a verdade, lutar pela liberdade de pensar e de ser. É por isso que vemos figuras parecidas. Lúcifer, Prometeu,
que roubou o fogo dos deuses para dar aos humanos. Melek-Taus, anjo da sabedoria para os Iesides, e muitos outros em diferentes mitos. No fundo, todos eles representam um impulso humano muito básico, o desejo de crescer, de saber mais, de se libertar e de não se conformar com a ignorância ou a opressão. Assim, esse arquétipo atravessa religiões, culturas e séculos, e sempre inspira aqueles que buscam ser livres e verdadeiros consigo mesmo. Está na hora de conhecermos a verdadeira origem desse ser luminoso, reverenciado e respeitado por diversas culturas antigas. Vejamos, Prometeu, o titã rebelde que ousou desafiar os deuses olímpicos ao roubar o fogo sagrado do Olimpo para entregá-lo à humanidade. Esse fogo não era apenas uma chama física, mas sim a centelha do conhecimento, da civilização, da consciência. Prometeu pagou caro por seu ato libertário. Zeus, o deus supremo e opressor, o puniu cruelmente, acorrentando-o numa rocha e enviando uma águia para devorar seu fígado diariamente, que se regenerava para que o suplício fosse eterno. Essa narrativa já nos traz uma pergunta incômoda. Por que as figuras que buscam libertar o homem da ignorância são sempre perseguidas? Mas não é só Prometeu. Na própria origem simbólica do termo Lúcifer, temos os irmãos Eósforo e Héspero, que representam justamente o planeta Vênus em suas aparições matutinas e vespertinas. Eósforo, aquele que traz o amanhecer, simbolizava a chegada do conhecimento, a iluminação da mente humana. Já Héspero, aquele que brilha ao entardecer, era o sinal da sabedoria conquistada ao longo do dia, acolhedora e apaziguadora. Dois aspectos complementares da mesma estrela, símbolos profundos da jornada humana rumo ao saber e à iluminação espiritual. Nas epopeias homéricas, compostas por volta do século VIII a.C., a estrela da manhã, identificada hoje como o planeta Vênus, já era celebrada como um dos maiores símbolos de beleza e esperança da antiguidade. Tanto na Ilíada quanto na Odisseia, atribuídas ao lendário poeta grego Homero, Vênus aparece descrita como a mais bela e luminosa das estrelas, capaz de inspirar poetas, heróis e navegantes, sendo frequentemente associada à deusa Afrodite, patrona do amor e da renovação. Avançando alguns séculos, na Roma do século I a.C., encontramos Vênus, Lúcifer, brilhando com força renovada nas páginas das grandes obras latinas. No épico Eneida, Virgílio exalta o brilho da estrela matutina como um guia divino, capaz de conduzir o homem perdido pelas trevas da incerteza à segurança da luz e da clareza. Já nas Metamorfoses de Ovídio, Lúcifer é descrito poeticamente como a última estrela a abandonar o céu, saudando a aurora e preparando o palco para o renascimento do dia. Curiosamente, para os romanos, o termo Lúcifer, do latim lux ferre, aquele que traz a luz, não carregava qualquer conotação negativa. Era simplesmente o nome poético de Vênus enquanto estrela da manhã, celebrada em rituais e festivais como símbolo de renovação, esperança e inspiração divina. Na própria astronomia da época, Lúcifer e Vésper representavam as duas faces do planeta Vênus, a estrela da manhã e a estrela da tarde, ambos sinais de passagem, de ciclos e de promessa. É essencial perceber, nessas narrativas antigas, não há nada diabólico ou maléfico. Muito pelo contrário, Lúcifer era símbolo de sabedoria, conhecimento e beleza, admirado e respeitado. A figura de Lúcifer, sob diferentes nomes e aparências, ecoa profundamente em diversas culturas ao redor do mundo. É impressionante perceber como, em cada uma delas, ele aparece sempre ligado ao conhecimento proibido, à liberdade individual e ao desafio aberto contra autoridades que desejam manter a humanidade na ignorância. No Oriente Médio, encontramos Melek-Taus, o fascinante anjo-pavão dos Iezidis.
Esse ser luminoso é retratado como uma entidade que recusou, por orgulho e sabedoria, a ordem divina de adorar um ser humano recém-criado. Curiosamente, depois desse ato de rebelião, ele é perdoado por Deus, tornando-se governante de todas as criaturas. Para os Yazidis, Melek Taus não é um demônio, mas uma entidade digna de admiração justamente por sua autonomia espiritual e coragem moral. Similarmente, na tradição islâmica, Iblis, também chamado de Shaitan, se recusa a se curvar diante de Adão quando Deus ordena. Em vez de obedecer sem questionar, Iblis escolhe manter sua autonomia, mesmo que isso lhe custe o status celestial. Para além da figura demoníaca criada depois, Iblis pode ser visto sob a lente arquetípica como mais um símbolo da recusa em se submeter cegamente à autoridade, a coragem de sustentar a própria essência, mesmo diante da condenação. Esse tema do rebelde luminoso retorna em várias culturas e nos faz refletir. O que é, afinal, mais divino? A obediência ou a autenticidade do ser? No mitraísmo, encontramos outro eco desse arquétipo. Mitra, nas origens persas, era uma divindade associada à luz, à sabedoria, aos pactos e à vigilância sobre a verdade. Com o tempo, especialmente no Império Romano, Mitra se transforma em uma figura solar, ligada ao renascimento, à proteção e ao mistério iniciático, sempre celebrando a busca pela iluminação e pelo autodomínio. Os rituais mitraicos, reservados aos iniciados, ensinavam a vitória da luz sobre as trevas internas, propondo um caminho de transformação pessoal e liberdade espiritual. Assim, Mitra representa aquele que rompe as barreiras do conformismo e guia o ser humano rumo ao conhecimento superior, desafiando a passividade e inspirando a autonomia do espírito, mais um reflexo do arquétipo luciferiano, o portador da luz. Na Pérsia antiga, Lúcifer é Azidahaka, o dragão rebelde. Muitos confundem com o mal, mas, na origem, ele era uma força da natureza, da vitalidade, da luta contra o comodismo e a passividade. No zoroastrismo, as lendas dicotômicas criam o bem e o mal absolutos. Esse conceito, que depois foi absorvido pelo judaísmo e principalmente pelo cristianismo, não existia antes. Antes disso, não havia diabo. Existiam forças opostas, sim, mas integradas, dinâmicas, parte natural da vida. No mito sumério do roubo das tábuas do destino, Enki é retratado como o distribuidor dos dons sagrados, aquele que quebra o monopólio do poder e democratiza a sabedoria. Assim como Lúcifer, Enki é o portador da luz intelectual, a centelha da consciência, o Deus que prefere desafiar a ordem opressora do alto em nome da autonomia, da criatividade e da libertação humana. Em ambos, encontramos o mesmo gesto, a insubmissão sagrada, o dom do conhecimento e o impulso de elevar a humanidade para além dos limites impostos. Essa correspondência não é literal, mas arquetípica. Enki e Lúcifer representam, cada um à sua maneira, a figura do instrutor oculto, o benfeitor rebelde, o mediador entre o divino e o humano. Ambos são símbolos do espírito que ousa, que questiona, que oferece à humanidade as chaves do seu próprio despertar, mesmo diante da ameaça e da censura dos poderes estabelecidos. No fundo, ambos guardam o mesmo segredo. A luz da sabedoria é sempre uma ousadia, e a verdadeira redenção só existe para quem desafia o interdito do conhecimento. Agora me diga, você já sentiu que precisou se calar para não ser julgado? Mas veja que curioso, do outro lado do mundo, quando olhamos para o Oriente, descobrimos mais uma vez uma surpreendente semelhança com a figura de Lúcifer. No hinduísmo, encontramos personagens como Sukra, conhecido também como Daitya Guru, mestre dos Daityas, os deuses antigos que, inconformados com a apatia celestial, rebelaram-se em busca da soberania e liberdade espiritual.
Sucra é associado diretamente ao planeta Vênus, exatamente como Lúcifer, sendo um símbolo explícito de iluminação intelectual, sabedoria oculta e oposição ao conformismo divino. A coragem desses seres antigos em desafiar uma ordem celestial rígida, apática e hipócrita lhes valeu serem taxados de asuras, termo que depois passou a significar demônios, numa distorção feita pelos Brahmanes. Perceba o padrão que se repete. Qualquer entidade que ousa desafiar a ordem imposta pelos poderosos é imediatamente rotulada como demoníaca para justificar sua repressão. Na tradição hindu, os Devas e os Asuras eram originalmente irmãos cósmicos igualmente poderosos. Os Devas preferiram aceitar passivamente a ordem celestial, enquanto os Asuras lutaram pela liberdade e independência intelectual. Contudo, os vencedores dessa luta cósmica, os Devas, trataram logo de rebaixar os perdedores, os Asuras, à categoria de demônios perversos. Essa é uma narrativa familiar e profundamente reveladora. Quando olhamos o zoroastrismo, religião persa antiga fundada por Zoroastro, encontramos outra fascinante distorção histórica. Nessa crença dualista, temos Ahura Mazda, o Deus Supremo, e Angra Mainyu, ou Ahriman, líder das forças opostas, que simboliza o caos, a rebeldia e a contestação. Embora Angra Mainyu seja visto tradicionalmente como uma entidade maléfica, ele também simboliza o desafio à ordem absoluta imposta pela divindade principal. Mais uma vez, temos aqui o arquétipo luciferiano, aquele que se opõe a uma ordem rígida, aquele que desafia e questiona uma autoridade inflexível e opressora. É importante notar: o zoroastrismo influenciou profundamente o judaísmo e, consequentemente, o cristianismo. Elementos como céu, inferno, julgamento final e dualidade bem-mal foram absorvidos dessas tradições antigas e adaptados. Pouca gente sabe, mas o arquétipo do portador da luz, do conhecimento e da transformação também floresceu com força surpreendente nas civilizações das Américas pré-colombianas. Entre os maias e, mais tarde, entre os astecas, a figura máxima desse mito era Kukulkan, para os maias, ou Quetzalcoatl, para os astecas, a lendária serpente emplumada. Muito além de um simples deus, Kukulkan Quetzalcoatl personificava o elo perdido entre o humano e o divino, o mediador que descia do céu trazendo os segredos do cosmo, os dons da inteligência, da arte e da civilização. Era ele quem ensinava aos homens a escrita, a matemática, a astronomia e, sobretudo, o sentido oculto dos ciclos naturais. Dizem as lendas que, num gesto de suprema generosidade, foi ele quem roubou das divindades o cacau, o alimento dos deuses, e o entregou à humanidade, como Prometeu fez com o fogo. Entre os gregos, o cacau não era apenas sabor ou energia, era símbolo de comunhão, de sabedoria e do dom da criação. O próprio nome da bebida sagrada, Xocoatl, evoca esse gesto de partilha entre céus e terra, ecoando a tradição do conhecimento proibido, do fruto que desperta a consciência. A narrativa de Quetzalcoatl também nos remete à criação do mundo. Em uma batalha cósmica, ele esquarteja a deusa reptiliana Tlautecurtli, Cipactli, um ser primordial associado à terra e ao caos original. E do seu corpo cria o céu e a terra, separando luz e trevas, ordem e desordem, tal qual os antigos mitos do dragão ou da serpente criadora, presentes em tantas culturas do mundo. Aqui, novamente, vemos a serpente como agente do despertar, do nascimento de um novo mundo, e não como símbolo do mal. Mas o aspecto mais fascinante desse mito está em sua associação direta com os astros. Para os antigos maias e astecas, Quetzalcoatl era, acima de tudo, a encarnação da estrela da manhã, Vênus, aquele que anuncia a aurora, que precede o sol e carrega a promessa da renovação e do novo ciclo. Em suas lendas, ele é o portador do ciclo, o regente do tempo,
o guia dos calendários e dos mistérios celestes. Era celebrado nos templos e nas pirâmides como o mensageiro da luz, a força que desafia a noite e triunfa sobre a escuridão. O mesmo arquétipo luciferiano que encontramos em mitos de tantos outros povos. Não é por acaso que Quetzalcoatl, Lúcifer, Prometeu e outros portadores da luz compartilham tantas semelhanças. Todos são símbolos da ousadia, da busca pelo saber, do ato heróico de trazer a centelha divina ao mundo dos mortais, muitas vezes desafiando poderes superiores em nome da liberdade e do despertar da humanidade. Vênus era um milagre visível, um astro de mistério e esperança. Era o primeiro a anunciar o sol nascente e o último a resistir ao escurecer, fazendo do ciclo de morrer e renascer sua assinatura cósmica. Esse movimento transformou Vênus em um símbolo universal de renovação, transformação e promessa de que, após cada noite, a luz sempre retorna. Não por acaso, muitas culturas identificaram Vênus com a deusa-mãe primordial, fonte da vida, fertilidade, criatividade e coragem para recomeçar. Na antiga Mesopotâmia, há mais de 4 milênios, Vênus era cultuada sob os nomes de Inanna e Ishtar, deusas do amor, do desejo, da guerra e da fertilidade. O sumiço e retorno cíclico de Vênus era vivido como o mito da descida de Inanna ao submundo e sua ressurreição. Uma alegoria do drama humano, da descida à própria escuridão para depois renascer, mais forte, mais consciente. O solve et coagula dos alquimistas. Na Grécia e Roma antigas, Vênus se tornou Afrodite, senhora da beleza, do prazer e da abundância. Não era apenas inspiração para poetas e navegadores, mas uma guia para agricultores e amantes. Os calendários agrícolas eram regulados pelos ritmos de Vênus, que marcava os momentos sagrados do plantio, da colheita e das celebrações da vida e do amor. No Egito, o brilho de Vênus era associado à deusa Ísis, a grande restauradora, símbolo de compaixão, cura e união das partes perdidas do mundo e da alma. E nas tradições chinesas, o dragão vinculado a Vênus era um presságio de sorte, poder e sabedoria, celebrando a conexão mágica entre céu e terra, espírito e matéria. Vênus não foi apenas um planeta nos céus da antiguidade. Foi, por milênios, o rosto luminoso do feminino sagrado, o espelho celeste das grandes deusas e de todas as mulheres que ousaram ser livres. Era o brilho de Vênus, primeiro a saudar a alvorada e último a resistir ao cair da noite, que guiava os rituais, calendários e mitos das culturas ancestrais. Cada ciclo desse astro, com seu morrer e renascer eterno, era vivido como o ciclo da vida, da fertilidade, do prazer, do próprio corpo e do mistério do feminino. O poder de Vênus era o poder da mulher em sua essência mais profunda: gerar, nutrir, transformar, encantar e seduzir. Não é à toa que todas as grandes deusas do mundo antigo, Inanna, Ishtar, Afrodite, Ísis, Lakshmi, Freya, Oxum, foram associadas à estrela da manhã e da tarde, tornando Vênus um símbolo universal de beleza, desejo, renovação e liberdade. Em cada cultura, Vênus aparecia como arquétipo do feminino indomável, senhora do nascimento e da morte, do prazer e da sabedoria, da arte, do amor e da natureza selvagem. Durante a era matriarcal, ou nos vestígios dela, Vênus era celebrada como guardiã dos mistérios, portadora da centelha que desafia a escuridão. A luz da estrela matutina era vista como bênção, promessa de abundância, proteção e inspiração. Era o princípio feminino da criação em seu estado mais puro, capaz de atravessar os abismos da noite para trazer de volta a esperança do dia. Com o tempo, essa força foi sendo reprimida, silenciada e reconfigurada. O sagrado feminino foi deslocado para o fundo dos mitos, seus templos destruídos, suas sacerdotisas perseguidas e o brilho de Vênus, outrora guia das mulheres e símbolo da liberdade do corpo e da alma, foi transformado em sinal de perigo, tentação, heresia. Mas a história não terminou.
Vênus permanece no céu todos os dias, relembrando que nenhuma força pode suprimir para sempre o que é cíclico, pulsante e eterno. Cada vez que olhamos para a estrela da manhã, nos conectamos com todas as mulheres que vieram antes. Mães, filhas, artistas, bruxas, amantes, sábias. Vênus segue brilhando como testemunha silenciosa da potência do feminino, convidando quem tem coragem a resgatar dentro de si o mistério e a liberdade de ser luz em meio à escuridão. Resgatar Vênus é resgatar o direito de dançar, de criar, de amar, de renascer e principalmente de não aceitar jamais o apagamento da própria luz. O feminino e Vênus, duas faces de um mesmo segredo antigo, sempre à espera de quem ousa recordar. Por tudo isso, Vênus nunca foi apenas um ponto de luz. Era o arquétipo vivo da passagem, do limiar entre mundos, da jornada da alma através do mistério e do autoconhecimento. Era o farol dos que não aceitavam viver no escuro, dos que buscavam transformação, liberdade interior e uma profunda comunhão com os segredos da natureza e do cosmos. Quando o dogma quis apagar a estrela de Vênus, quis sufocar tudo o que ela representa: poder de renascer, prazer de existir, independência, a busca pelo mistério. Demonizar Vênus, como fez a tradição posterior ao transformá-la em símbolo proibido, foi tentar impedir que as pessoas olhassem para o céu e reconhecessem sua própria luz, refletida lá em cima. Resgatar a simbologia de Vênus é resgatar o direito de despertar, de desafiar as sombras e reivindicar para si a centelha da iluminação. Você já tinha ouvido falar dessa ligação entre Lúcifer, Vênus e o sagrado feminino? O que acha dessa conexão? O que isso desperta em você? Você já ouviu falar dos anjos caídos ou vigilantes do antigo livro de Enoque e ficou na dúvida se eles seriam os mesmos que Lúcifer? Muita gente faz essa confusão, mas na verdade são histórias bem diferentes, que só foram misturadas muitos séculos depois. No livro de Enoque, um texto muito antigo da tradição judaica, que não faz parte da Bíblia oficial, existe a história dos vigilantes. Anjos enviados para observar a humanidade, mas que acabam descendo à terra, se apaixonando por mulheres humanas e ensinando segredos considerados proibidos, como a forja de metais, feitiços e outras artes ocultas. Por causa disso, eles desobedecem às leis divinas, têm filhos gigantes, os nefilins, e acabam sendo castigados e expulsos do céu. Os principais líderes desses anjos caídos são chamados de Semjaza e Azazel. Já Lúcifer, como você viu ao longo deste vídeo, é uma figura que originalmente nem aparece nessa história. O nome Lúcifer surgiu nas traduções da Bíblia para o latim, se referindo à estrela da manhã, Vênus, em uma passagem poética de Isaías. Só que, com o tempo, teólogos e escritores cristãos começaram a juntar várias histórias de quedas e rebeldias do Isaías, do Apocalipse, do livro de Jó e também do livro de Enoque, e criaram uma narrativa única, onde Lúcifer seria o chefe de todos os anjos caídos. Esse processo de mistura começou entre os séculos II e V depois de Cristo, quando pensadores cristãos como Tertuliano, Orígenes de Alexandria e depois Santo Agostinho passaram a interpretar diversas passagens do Antigo Testamento e dos livros apócrifos de forma alegórica, enxergando nessas histórias um grande mito sobre a origem do mal. Esses autores conectaram a rebelião dos vigilantes do livro de Enoque com a queda de Lúcifer, mencionada em Isaías, já reinterpretada como a queda de um anjo orgulhoso, e com a batalha do Apocalipse, criando assim a imagem do chefe dos anjos caídos. Vale lembrar, o livro de Enoque circulava amplamente no mundo judaico e cristão primitivo, inclusive influenciando o Novo Testamento, mas acabou sendo excluído do cânon oficial da Igreja Católica. Embora continuasse popular entre cristãos, etíopes e estudiosos da Idade Média. Foi durante a Idade Média, especialmente entre os séculos XII e XIII, que essa fusão simbólica ganhou ainda mais força.
Escritores e teólogos como Tomás de Aquino passaram a citar tanto Lúcifer quanto os anjos caídos em suas obras, consolidando a ideia de que a rebelião celeste liderada por Lúcifer era a mesma dos vigilantes. Esse pensamento se espalhou nos sermões, livros e representações artísticas da Igreja, influenciando o imaginário cristão até hoje. Ou seja, nos textos antigos, Lúcifer e os vigilantes são personagens separados. Foi só ao longo de séculos de interpretações, principalmente a partir da Idade Média, que a tradição cristã misturou todas essas histórias e passou a dizer que Lúcifer liderou uma rebelião no céu junto com outros anjos, identificados no fundo com os vigilantes de Enoque. Isso não está na Bíblia original, mas é uma construção simbólica feita ao longo dos tempos. Curiosamente, esse mito de seres celestiais que descem à Terra e se unem a humanos, gerando descendências extraordinárias, não é exclusivo da tradição judaico-cristã. Ele aparece em diferentes culturas ao redor do mundo. Na mitologia grega, por exemplo, deuses como Zeus, Apolo ou Poseidon se relacionam com mortais e geram semideuses heróis, como Hércules e Perseu. Nos mitos sumérios, divindades como Enki também mantêm relações com humanas, trazendo ao mundo figuras intermediárias entre o divino e o terreno. Até em tradições africanas e indígenas vemos histórias sobre filhos dos céus e filhos das estrelas. Ou seja, a ideia de uma queda, de uma mistura entre o céu e a terra, é um padrão universal do inconsciente coletivo, um tema recorrente que fala da busca humana por transcendência, conhecimento e transformação. Entender essa diferença é fundamental. Nem tudo que ouvimos como história oficial nasceu assim. Muitas vezes são interpretações, misturas e adaptações que ganham força com o tempo. A verdadeira riqueza está em conhecer cada fonte e perceber como os símbolos se transformam, sempre trazendo no fundo a mesma mensagem de rebeldia, busca pelo conhecimento e liberdade espiritual. Quando entramos no mundo misterioso e fascinante da magia, da alquimia e do ocultismo, descobrimos que Lúcifer sempre esteve presente, não como um ser maléfico, mas como um símbolo poderoso e profundamente respeitado de sabedoria oculta, liberdade absoluta e força espiritual. Na antiga tradição da bruxaria italiana, conhecida como stregheria, Lúcifer aparece sob o nome de Dianus Lucifero, um deus luminoso e poderoso, esposo e irmão da deusa Diana. Dessa união nasceu Aradia, a deusa que trouxe aos humanos os conhecimentos mágicos e espirituais, libertando-os das correntes da opressão religiosa. Lúcifer aqui é um deus tríplice, cornífero, o deus da fertilidade e da sexualidade, o encapuzado, deus ceifador, mestre dos ciclos naturais, e o ancião, a representação máxima da sabedoria e do conhecimento esotérico. Não existe qualquer vínculo demoníaco nessa visão ancestral e libertária. Já na magia enoquiana, transmitida ao célebre ocultista inglês John Dee, no século XVI, Lúcifer aparece velado sob o nome de Lucifitas, uma entidade associada diretamente à iluminação interior e ao despertar do poder espiritual. Para alguns cabalistas, Lúcifer é identificado com Samael, esposo de Lilith, personificando uma força primordial de rebeldia contra dogmas opressivos e limitantes. Se avançarmos para o hermetismo e a alquimia, encontramos Lúcifer novamente, desta vez como Pimandro, o dragão de luz e sabedoria, o guardião dos mistérios universais. Ele é simbolicamente representado pela rosa rubra, a rosa vermelha da alquimia, que representa o sigilo, o silêncio e a sabedoria que só pode ser alcançada através do estudo profundo e da disciplina espiritual. Na tradição ocultista moderna, especialmente entre os adeptos da via esquerda, Lúcifer é frequentemente associado à esfera oculta de Da'at, conhecimento, no diagrama cabalístico da árvore da vida. Ali, ele é reverenciado como um libertador da mente humana,
aquele que abre os olhos dos buscadores espirituais para verdades profundas e desconfortáveis. Você sabia que existem relações simbólicas entre a estrela da manhã e a maçonaria? Vou te dizer uma curiosidade com base no que eu estudei sobre isso. Um dos símbolos mais emblemáticos da maçonaria é a estrela flamígera, uma estrela de 5 pontas resplandecente que irradia luz em todas as direções. Muito além de sua aparência simples, essa estrela carrega um profundo significado esotérico. Tradicionalmente, ela é associada ao planeta Vênus, a estrela da manhã. Na tradição maçônica, a estrela flamígera representa a presença da luz interior, a busca incessante pela verdade e pelo autoconhecimento. É a centelha divina que impulsiona o iniciado a superar os limites do dogma e da obscuridade mental, conduzindo-o pela senda da iluminação espiritual. Ela também é um convite à rebeldia criativa, o chamado para questionar, aprender e transformar-se, jamais aceitando a passividade imposta pelo medo. Essa simbologia encontra paralelo direto na lenda do Templo de Salomão. Segundo tradições místicas, especialmente preservadas em correntes herméticas e cabalísticas, o templo foi erguido sob orientação de mestres construtores que conheciam os segredos dos astros e do tempo sagrado. O próprio posicionamento arquitetônico do templo, sempre voltado para o leste, é um tributo à estrela matutina, Vênus, saudando diariamente o nascer da luz. Mais do que um edifício, o Templo de Salomão simboliza a própria jornada do ser humano, sua capacidade de se reconstruir, de elevar sua consciência e de buscar a verdade oculta por trás das aparências. Você sabia que a cada 8 anos, Vênus forma um pentagrama no céu e os nossos ancestrais já sabiam disso? Temos um vídeo completo sobre o pentagrama aqui no canal. Confere depois. Mas o mistério de Vênus não termina aí. Poucos sabem, mas a própria natureza cósmica desse planeta foi, desde a antiguidade, fonte de fascínio e inspiração para magos, astrônomos e iniciados. Se observarmos Vênus ao longo de 8 anos, anotando sua posição no céu toda vez que ela brilha como estrela da manhã, veremos surgir um desenho surpreendente, um pentagrama perfeito, a clássica estrela de 5 pontas, traçada pelo próprio movimento do planeta em relação à Terra. Essa dança celeste, conhecida como o ciclo sinódico de Vênus, não é apenas um capricho astronômico, mas uma assinatura sagrada da ordem cósmica gravada no céu, para todos que ousam decifrá-la. Nossos antepassados, ao testemunharem esse padrão no firmamento, associaram naturalmente o pentagrama à própria essência de Vênus, enxergando nele o símbolo máximo do portador da luz, Lúcifer ou Vênus. Para eles não havia separação. Pentagrama, estrela da manhã, e Lúcifer eram faces de uma mesma verdade celeste, um convite ao despertar e à iluminação. É esse pentagrama, nascido do ritmo de Vênus, que foi adotado como símbolo máximo pelos ocultistas, alquimistas e esotéricos de todas as épocas. Para eles, a estrela de 5 pontas representa o microcosmo humano, a união dos 4 elementos da matéria, terra, água, ar e fogo, com o 5º elemento, o espírito, a harmonia do universo e o potencial ilimitado de quem busca a luz. Nas antigas escolas de mistério, o pentagrama era visto como selo de proteção e também como mapa da evolução da alma. Era o segredo da ascensão, do equilíbrio entre instinto e consciência, entre natureza e divindade. Por isso, Vênus não era apenas um astro, era um código, uma chave para a iniciação, o testemunho visível de que, assim como as estrelas seguem padrões de beleza e ordem, também o ser humano pode traçar sua jornada rumo à sabedoria e à liberdade. Lúcifer é muito mais do que uma figura mitológica ou um símbolo esotérico. Ele é uma representação profunda da própria capacidade humana de questionar, de buscar a verdade, de resistir à opressão e de viver com autonomia intelectual e espiritual. Cada um de nós carrega dentro de si a centelha do questionamento,
a coragem de pensar livremente, a força necessária para confrontar verdades impostas. É liberdade espiritual, a busca eterna pela iluminação espiritual. Lúcifer, o portador da luz, representa exatamente aquilo que sempre foi temido: a autonomia intelectual, a liberdade espiritual e a resistência contra a ignorância. Lúcifer pode ser um arquétipo, a centelha eterna que habita a alma do mundo. Ele é o símbolo do espírito livre que ousa buscar a luz em meio às sombras, o questionador silencioso que inspira a humanidade a desafiar seus próprios limites. Como arquétipo, Lúcifer é o sopro divino que desperta a coragem de romper as amarras da ignorância e trilhar o caminho do autoconhecimento, guiando cada ser em sua jornada interior. Lúcifer pode ser Vênus, a estrela cintilante que atravessa o véu da noite e se revela como portadora da alvorada. Ele é o astro que une céu e terra, o ponto de passagem entre o escuro e o claro, entre o fim e o recomeço. Em cada manhã, Vênus renasce, trazendo consigo a promessa do despertar, da esperança e do eterno retorno. É o brilho de Vênus que sussurra a alma: depois da escuridão, há sempre luz. Lúcifer pode ser um deus, uma deusa ou os dois, pois sua essência é fluida como a própria vida. Em alguns mitos, ele surge como o deus rebelde e sábio. Em outros, é a deusa do amor, da fertilidade e da renovação. Em muitos lugares, é ambos ao mesmo tempo, união perfeita das polaridades, lembrando-nos que a divindade habita tudo aquilo que nasce, morre e renasce. Lúcifer é o princípio criador que não se submete a formas fixas, mas dança entre os opostos, transbordando beleza, desejo e sabedoria. Lúcifer pode ser o próprio indivíduo, você, eu, cada ser humano que desperta com a luz da estrela da manhã. Somos Lúcifer toda vez que ousamos recomeçar, cada vez que renascemos das nossas próprias noites e acolhemos o sol dentro do peito. Somos a estrela da tarde ao aceitar o término de um ciclo, o descanso e a entrega. E a estrela da manhã ao anunciar a chegada do novo, do possível, do luminoso. Ser Lúcifer é viver esse eterno movimento de morrer e nascer, de abraçar a sombra e fazer dela combustível para a luz. É recordar em silêncio que cada amanhecer carrega dentro de si o convite sagrado de sermos, sempre, portadores da nossa própria centelha divina. Se esse conhecimento acendeu algo em você, uma centelha, um questionamento, uma vontade de ir além, então esse é o seu chamado. Inscreva-se no canal, porque aqui a verdade não é escondida, ela é revelada com profundidade. Curta o vídeo para que esse conteúdo continue a romper as barreiras da ignorância. Comente abaixo qual foi a revelação que mais te impactou hoje. E compartilhe com quem tem coragem de despertar, porque o conhecimento só é luz quando é levado adiante.